A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção, por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Hoje aqui em Itaju tá um pé d'água, né? Tá chovendo muito, frio na Bahia, gente, realmente, tá muito frio aqui. E hoje eu tô gravando com fone, por causa da barulheira, para não correr o risco de não conseguir escutar a minha voz, né? Lembrando que estamos lendo o Apocalipse de João, né? Apocalipse é um livro de revelação que antecede a vinda de Jesus Cristo, né? E estamos a partir do capítulo 3, estamos lendo as revelações que foram dadas às igrejas, né? As revelações de Jesus Cristo a João. No capítulo 3, a mensagem é à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, né? Em Sardes, apesar da igreja estar quase que completamente errada, né, que Jesus Cristo aqui dizendo que ela realmente que não reconhece as suas obras, mas ainda há algumas pessoas que se salvarão. E essas pessoas se mantiveram firmes, né? Então, apesar da maioria da igreja estar toda errada, essas pessoas se mantiveram firmes nos mandamentos do Senhor, né? Isso que é importante. Por quê? Porque o Espírito Santo estava vívido dentro delas, né? Elas se permaneceram firmes no caminho do Senhor. Como que elas conseguiram saber o que estava certo, o que estava errado, né? Então, é lendo as escrituras, né? Através das escrituras é que a gente conhece o falso profeta, o verdadeiro profeta. Através das escrituras a gente conhece os mandamentos, as leis de Deus e principalmente intimidade com Deus. E a intimidade com Deus a gente tem através de orações, e não é simplesmente orar uma vez ou outra, é sempre estar em oração, sempre estar adorando ao Senhor, sempre estar agradecendo ao Senhor, sempre estar pedindo perdão ao Senhor, porque a gente sempre erra em alguma coisa. Então, sempre estar na presença do Senhor, né? Não ficar dando valor, não ficar exaltando pastores, cantores, né? Não idolatrando, porque sim, isso também é um tipo de idolatria. Tem gente que quando fala que vai vir um cantor tal na igreja, nossa, a igreja vem meia dúzia de gato pingado. Quando fala que vai vir tal cantor, a igreja não cabe, fica, nossa, lota de gente que não cabe mais pessoas ali dentro, simplesmente porque aquele cantor está ali, ou seja, idolatrando aquele cantor. E isso é uma idolatria também. Deus também se entristece com isso. Nós temos que ir à igreja para ouvir a palavra do Senhor, para adorar ao Senhor, e não para idolatrar ninguém, nem mesmo ao pastor.
Então a gente também tem que prestar atenção no que o pastor diz. Muitas pessoas vão à igreja, fica de tititi, conversa vai, conversa vem, não fica prestando atenção no sermão. Aí o que acontece? Às vezes o pastor fala uma heresia e as pessoas respondem amém, ou seja, concordando com aquilo, sem perceber do que o pastor está falando, o pastor, o padre, né, qualquer líder religioso. Então, temos que prestar atenção no sermão, quando se vai às igrejas ou cultos, seja qualquer lugar que esteja, seja um estudo bíblico, seja um momento na rua que acontece muitas vezes. Quando está naquele momento ali, ouvindo a palavra do Senhor, você tem que se concentrar na palavra do Senhor, porque aquilo ali é um ensinamento para você, é um ensinamento da palavra do Senhor, do que Ele deseja para você. E se você ficar se distraindo com as coisas, você deixa de aprender. E você não aprendendo, quando chegar o dia que você for provado, quando chegar o dia que necessitar provar o aprendizado, você não terá respostas. Por quê? Porque no dia do ensinamento você não deu atenção. É a mesma coisa de você ir à escola, não ficar prestando atenção nas aulas, não ler os livros, e no dia da prova, como que você vai responder as perguntas? Não vai saber responder, porque você não estudou as matérias. Então preste bem atenção. Deus nos ensina a buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e o mais lhe será acrescentado. Então buscai primeiro ao Senhor, porque dele é que vem a salvação. Não é só a vitória, é a salvação. Porque vitória tem guerras e guerras, batalhas e batalhas, mas eu estou falando de salvação eterna. Essa salvação eterna, ela é eterna, ou seja, não haverá mais depois. No dia do julgamento final, é final, não haverá segunda instância. Então temos que estar espertos no caminho do Senhor. Essa igreja aqui, ela errou muito, mas tinha os seus que se salvaram, porque eles mantiveram firmes no caminho do Senhor. Eles procuraram agradar a Deus em todos os seus caminhos. E o que aconteceu? Eles foram salvos. Então preste bem atenção o que você está fazendo, o que você está pensando, o que você está sentindo, porque o principal é o que vem do coração, lembre-se disso, né? O principal é o coração puro, e o resto também importa, mas começa-se no coração. Lembra-se que Jesus Cristo, quando acho que se eu não me engano foram os republicanos, né, indagaram a Jesus Cristo porque os apóstolos não lavavam as mãos antes de se alimentar, e Jesus Cristo respondeu: o mal não é o que entra pela boca, e sim o que sai, porque o que sai vem do coração, né? Então isso quer dizer o quê? Que o que ele se importa realmente é o que vem do coração, porque o coração é o sentimento, né? O coração, o nosso caráter, a nossa índole. E é isso o que mais tem força dentro de nós. Então, preste bem atenção à sua volta, o que está acontecendo, o que você está sentindo, como que está a sua vida. Se permanecer firme no caminho do Senhor, pode cair a terra, pode chover canivete, pode acontecer o que acontecer, o mundo se acabar, mas Jesus Cristo estará contigo, e no dia do julgamento você será salvo, vestirá branco como Ele e andará com Ele para o reino de Deus, né? E a gente continua aqui a mensagem para a igreja da Filadélfia, a partir do versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem,
Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo, porque guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome da tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, já a igreja de Filadélfia, esta como anda nos caminhos do Senhor, ele colocar por escabelo de seus pés a Satanás, pisará os seus pés a Satanás. Imagina só, olha a força dessa igreja. Mas por quê? Porque essa igreja anda nos caminhos do Senhor. Essa igreja fez o quê? Essa igreja guardou a palavra do Senhor, né? Seguiu seus mandamentos, seguiu seus preceitos, fez boas obras, teve amor pelo próximo, respeitou o próximo, ajudou os órfãos e as viúvas, fez tudo que alegrou a Deus, e por isso eles são justificados, por isso eles são salvos por Jesus Cristo, né, no dia do julgamento. E esses serão salvos pelo Senhor e adorarão ao Senhor eternamente no reino dos céus, né? E agora a mensagem à igreja de Laodiceia, no versículo 4. E ao anjo da igreja, no versículo 14, perdão. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. E eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já para Laodiceia foi diferente, né? Nem quente, nem frio, ou seja, morno. Ou seja, é aquele que ainda está meio em cima do muro, não sabe se vem lá, se vai cá, né? Então, ele está meio indeciso ainda. Ele ouve a palavra do Senhor, mas não se entrega totalmente. Então, olha aqui, vomitar-te-ei, né? Olha só o que Jesus Cristo diz, vomitar-te-ei, porque para Deus não interessa, aliás, para Deus, ele mesmo diz, Jesus Cristo diz, sim é sim e não é não. Não existe meio termo. Então, ou é quente ou é frio, não tem como ser morno para quem serve a Deus, né? A sua fé não tem como ter meia fé. A sua fé pode ser pequena, como um grão de mostarda, mas ela não pode ser meia. Não tem como ser meio grão de mostarda, tem que ser um grão de mostarda. Então, aqueles que se entregam ao Senhor, esses realmente terá a riqueza do céu. E quando Jesus Cristo fala de comprar a riqueza do Senhor, né? O ouro como que é o ouro provado no fogo, obviamente ele não está falando de dinheiro, muito menos do ouro, o ouro metal precioso, né? Ele está falando
do tesouro final, que é a vida eterna, né? Então, como se compra um lugarzinho no céu? Como se compra o lugarzinho no céu, né? A sua salvação. Seguindo a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, não se prostrando diante de imagens, esculturas ou coisas semelhantes, né? Não fazendo nenhum tipo de idolatria. Embora a Bíblia fala sobre idolatria, ela não especifica por quê. A idolatria até mesmo porque naquela época não tinha tantas coisas que poderia se idolatrar, mas hoje tem. Então a idolatria se refere ao quê? Não só as imagens, mas como artistas, por exemplo, eles podem ser idolatrados. Tem gente que idolatra, tem gente que idolatra o dinheiro, tem gente que idolatra líderes religiosos. Então, idolatrias em geral, não se deve ter idolatrias em geral, né? Guardar o sábado, então não mentir, não roubar, não matar, não dar falso testemunho. Então, seguir todos os mandamentos, amai-vos uns aos outros, né? Que esse Jesus Cristo falou que também é um dos principais. Então, é seguir tudo o que Deus nos manda fazer, né? Amar a Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, acreditar que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Ele é o Filho de Deus, que ele veio em carne e ressuscitou no terceiro dia, batizar nas águas, né? Como testemunho de que você é um filho de Deus, né, para se tornar um filho de Deus e a partir dali ser o templo do Espírito Santo, né, adorar ao Senhor, entregar a sua vida nos caminhos do Senhor, fazer tudo o que agrada ao Senhor. Isso é comprar o seu cantinho lá no céu, isso é ter a sua salvação, né? Não é o dinheiro, não é o ouro que vai comprar, como muitos pregam por aí, se você doar tanto, você vai ter o seu cantinho, né? Não é um terreno para você comprar um espaço, né? Então, o que a gente tem que fazer é procurar agradar ao Senhor. E quando se tem dúvidas, procure na Bíblia, que é a palavra dele. Visão do trono no céu, capítulo 4. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assento sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas. Estes tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E haviam diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, o terceiro animal tinha o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais, cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória, honra e ações de graças aos que estavam assentados sobre o trono, ao que vive para o todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo:
Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas, né? Eu não vou prolongar muito aqui, já prolonguei. Agora sim, o livro de Apocalipse, ele tem muitos acontecimentos. Aí, no caso, quando fala sobre os 24 anciãos, sobre os animais, isso tudo tem explicações. Eu não tenho entendimento para fazer essas explicações. Aí são os líderes religiosos, né? Os pastores, os padres, eles conhecem melhor, os estudiosos, né? Os teólogos, eles conhecem melhor a história, eles podem dizer o que cada coisa significa. Se você se interessar também, você pode entrar aí no Google e pedir explicação sobre o significado do capítulo 4 de Apocalipse. Aí você vai ter um estudo mais detalhado. Como eu disse, aqui é uma leitura simples da Bíblia, né? Para nós que estamos engateando ainda no Evangelho, esses detalhes é um pouco mais profundo, é um estudo mais profundo, que não é o intuito do livro aqui. O intuito do livro é conhecer a palavra do Senhor, né? O importante é que, agora eu fico imaginando assim, falando dos tronos, falando do trono, falando daquela visão toda, né? Imagina só João ali, do nada, de repente, ser arrebatado pelo Espírito Santo, né? Ser arrebatado, ou seja, ser levado ao céu e ver um deslumbre desse, né? Um deslumbre que qualquer mente humana não consegue imaginar, né? Qualquer mente humana não consegue imaginar um negócio desse. Por mais imaginação, por mais criatividade que se tenha, não conseguimos imaginar como é o céu, como é o reino de Deus. O importante, apesar que o importante também nem é isso, o importante é saber que nós temos um Deus, o Deus vivo, né? Deus único, e ele está por nós, né? Ele nos amou primeiro, nos deu seu Filho unigênito para padecer na cruz, para nos redimir de nossos pecados e para que hoje tivéssemos a possibilidade de salvação e vivermos no reino eterno, né? Que é o reino que foi feito para nós desde o princípio. O importante é seguirmos a palavra do Senhor, obedecermos os seus preceitos, os seus mandamentos, para que um dia a gente possa realmente ter a vida tão abundante, tão maravilhosa que Ele sempre nos desejou. A leitura a gente vai continuar. O que for possível de falar sobre isso, a gente vai falando aqui, mas um estudo aprofundado, aí realmente você tem que entrar em sites de estudos para saber o que se refere a cada coisa, né? Por exemplo, aos animais, o que significa os 24 anciãos. Então, aí é um estudo mais aprofundado. Você que tem o interesse, você pode buscar aí pela internet, que tem vários estudos, inclusive a Novo Tempo. É muito interessante o canal, é um canal aberto, é muito interessante. Eles têm palestras, têm estudos, inclusive eles enviam gratuitamente revistas para a sua residência, para ajudar nos estudos também, não querendo fazer propaganda de igreja nem nada, mas é porque eu já acompanhei e eu vejo que é um trabalho muito bonito que eles fazem em relação à palavra do Senhor, que é o que importa, né? A palavra do Senhor é o que importa. Então, está aí para quem quiser ouvir, mas obviamente tem outras possibilidades. Hoje em dia, inclusive, tem cursos teológicos, me confundo, mas tem cursos bíblicos gratuitos aí também pela internet, né? Que basta você ter a internet, ou no celular, ou no computador, que você pode fazer cursos gratuitos também para você poder se aprofundar um pouquinho mais, né? Porque só a leitura realmente ela não é tão suficiente assim. É sempre bom a gente procurar saber um pouquinho mais sobre o assunto para que a gente tenha um entendimento melhor do que Deus quer nos dizer. Porque no caso de Apocalipse, por exemplo, são acontecimentos, são revelações que antecedem a vinda de Jesus Cristo, né?
Então é interessante a gente saber do que se trata, até mesmo para a nossa preparação para a vinda dele, lembrando que ainda virá o anticristo. Então, por isso que é importante o aprendizado nesse requisito, né? Porque o aprendizado fará com que nós consigamos identificar quem é o anticristo e o Jesus Cristo, né? O nosso Salvador. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, por essa pessoa que está me ouvindo, Senhor, que ela tenha entendimento de Tua palavra, Pai. Toque em seu coração, Senhor. Mostre-se a ela, Pai, que ela tenha vontade de te conhecer cada vez mais, Pai, que ela tenha vontade de entregar a sua vida a Ti, Senhor, que ela tenha vontade de te conhecer, de te provar, de te experimentar, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, manifeste o Teu poder na vida dela, Pai, toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em sua vida emocional, toque em seu psicológico, Pai, toque em seu coração, Pai, toque onde mais ela precisa de Ti, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai, manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Necessitamos de Ti, Senhor. Necessitamos de Teu conhecimento, de Teu entendimento e de Teu discernimento, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.